Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 18º episódio do podcast Mais que Finanças. Podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E no episódio de hoje, nós vamos focar exatamente nisso, no comportamento financeiro. Eu quero falar sobre a teoria de finanças comportamentais, o que ela significa, o que ela tem de implicação na nossa vida, nos nossos dia a dias. Esse até é um episódio que é interessante, né, do ponto de vista do entendimento como um todo. Eu já falei várias coisas nos episódios, já falei sobre compra compulsiva, já falei sobre tomada de decisão, já falei sobre gestão, já falei sobre planejamento, e tudo aquilo que eu tratei em todos os episódios, eles partem da base da teoria de finanças comportamentais. Então, o objetivo hoje é explicar o que é, afinal de contas, finanças comportamentais e o que ela realmente repercute nas nossas vidas. Então, nós vamos falar sobre como ela surgiu, o que ela representa, quais são os pontos de vista que existem, né, dentro da teoria de finanças comportamentais, qual é a sua implicação nas nossas vidas, como nós podemos nos apropriar desse conhecimento e nos beneficiar para tomar melhores decisões. E vamos concluir falando um pouco sobre a neurofinanças, digamos assim, ou neuroeconomia, que seria um pedacinho a mais que eu tenho incorporado, que é entender o funcionamento do cérebro nesse processo de tomada de decisão financeira. Então, o nosso episódio vai permear todos esses aspectos, para a gente entender de uma vez por todas por que as nossas decisões são guiadas pela racionalidade limitada e não por uma racionalidade total. Que essa é a base das finanças comportamentais. Então, vamos entender tudo isso. Sem mais delongas, vamos entender o que é as finanças comportamentais, o que ela representa nas nossas vidas. Se tu está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais e todas as terças-feiras, às 19 horas, estou aqui para nós discutirmos algum assunto relacionado a finanças comportamentais e, de forma prática, conseguir aplicar nas nossas vidas para melhorar as nossas decisões financeiras. Aproveitando, quero contar que está no forno mais um projeto em que eu vou extrapolar, né, não só essa parte em que eu venho aqui, converso, falo, discuto, mas eu estou lançando uma newsletter que eu estou chamando de Refúgio. É o lugar onde a gente vai poder conversar de forma mais direta, contando histórias, contando vivências, contando experiências, e envolvendo tudo isso com as finanças comportamentais e com as soluções que foram empregadas em cada um desses casos. Então, toda semana, todo sábado, uma nova newsletter chegando para que a gente consiga conversar. E eu estou chamando de refúgio porque é o lugar em que a gente vai poder conversar livremente de finanças. Se nós pensarmos a conversa sobre finanças e falar sobre números abertamente, é um grande tabu. Então, eu quero ir desmistificando esse grande tabu e quero que falar sobre finanças, gerenciar dinheiro, entender que isso é muito mais do que números, né, que envolve comportamento, emoções, eu quero que isso se torne um estilo de vida nas pessoas. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para disseminar esse conhecimento e impactar mais pessoas, eu vou estar fazendo. E a newsletter entra dentro deste arcabouço, dentro do mais um bracinho aí do Mais Que Finanças para a gente conseguir cada dia mais alcançar outras pessoas, disseminar esse conhecimento e gerar essa transformação. Para quem se quiser se inscrever, eu já vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tu pode se inscrever que tu vai estar recebendo um e-mail de boas-vindas e todo sábado uma nova newsletter no nosso refúgio. Espero que você goste, que contribua, assim como o podcast já tem contribuído. Agora sim, né? Eu disse que eu já ia começar e aí já fiz um jabá gigantesco aqui. Sem mais delongas, vamos entender o que é finanças comportamentais e como ela surgiu e tudo isso. Para começar, eu quero que tu reflita em relação ao teu comportamento. O quanto tu, nas tuas decisões diárias, percebe que elas são racionais. Eu sempre dou um exemplo que é em relação à dívida. Se tu sentar para conversar com qualquer pessoa que tem dívida, tu nunca vai ver essa pessoa chegando para ti dizendo assim: "Nossa, eu errei o cálculo do juro, sabia? Eu fui lá, peguei no banco, baixei todas as informações e no final das contas me embabaquei na hora de fazer os cálculos, errei o cálculo do juro e acabei me endividando."
Não, as pessoas elas não se endividam porque elas erram o cálculo do juro. Elas se endividam por vários aspectos emocionais que envolvem esse processo de contrair dívida. E isso é uma grande prova de que as decisões financeiras elas não são racionais. Elas são, elas partem, né, de uma racionalidade limitada. E essa racionalidade limitada começou a ser a base da teoria de finanças comportamentais. Simon, lá em 1957, ele falava já da teoria dos sentimentos morais. Mas dentro dessa teoria, que não interessa o nome, né? Mas dentro dessa teoria, ele já discutia sobre esse aspecto da racionalidade limitada. Ele dizia que nossas decisões, elas não seguem o pressuposto básico da racionalidade, em que nós vamos avaliar todas as informações, nós vamos ponderar, nós vamos tomar uma decisão sem que fatores emocionais, ambientais influenciem. E aí, desde Simon, já se tem essa prerrogativa de que não, nossas decisões não são racionais. Entretanto, no mesmo período, né, que o Simon estava discutindo isso, a teoria de finanças comportamentais tradicionais ela estava em ascendência. E a base da teoria de finanças comportamentais é a teoria da utilidade esperada. O que diz a teoria da utilidade esperada? A teoria da utilidade esperada diz que toda decisão que nós vamos tomar, nós vamos avaliar probabilidades e recompensas. Ela não fala o termo recompensa, né, mas é só para simplificar a explicação. Pensa que assim, digamos que tu vá decidir se tu vai fazer uma viagem ou não. Segundo a teoria da utilidade esperada, tu vai pegar, calcular todas as probabilidades que aquela viagem tem, por exemplo, tu vai escolher entre viajar para o Canadá ou para os Estados Unidos. Tu vai ali avaliar toda a probabilidade que tu tem de ir para o Canadá ou ir para os Estados Unidos e tu vai colocar um peso, ir para o Canadá ou ir para os Estados Unidos. E aí tu vai multiplicar a probabilidade de ocorrência pelo peso que tu colocou, que é a utilidade. E aí, a partir disso, deste cálculo, tu vai tomar a tua decisão. Parece meio doido, né? Mas é isso que diz a teoria da utilidade esperada. Que sempre diante de alternativas de escolha, nós vamos para cada escolha, nós vamos ver qual é a probabilidade de ocorrência daquela situação e nós vamos atribuir um peso, uma utilidade àquilo. E aí nós vamos multiplicar probabilidade por utilidade e aquela que tem o maior, ganhar, né, o maior número vai ser a escolhida. Se nós fôssemos assim, primeiro nós seríamos meio loucos, né? Porque tu imagina, assim, cada decisão que tu fosse tomar, tu tivesse que ficar multiplicando probabilidades e multiplicando utilidade e aquela loucura. Probabilidade por si só já não é um negócio fácil. Eu sempre tive uma mega dificuldade em aprender probabilidades em matemática no colégio. Agora tu imagina tomar decisões assim todos os dias. E aí a gente entendeu que a gente não faz isso. Só que a teoria da utilidade esperada, se a gente traz para o mundo de finanças e para o mundo das decisões econômicas, ela se torna uma coisa muito útil. Porque é aquilo que, assim, eu consigo explicar como que a decisão foi tomada com uma fórmula. Então, se seguir esses pressupostos, eles colocam alguns pressupostos, né? Ok, a decisão vai ser nesse sentido. Só que esses pressupostos, eles não são válidos. Por exemplo, um dos pressupostos da teoria da utilidade esperada é que nós não temos reversão de preferência. Se tu gosta hoje de amarelo, tu vai gostar pro resto da vida de amarelo. Se tu gosta mais de amarelo do que o azul e mais de azul do que vermelho, então naturalmente tu gosta mais de amarelo do que vermelho. Então, tu teria assim um padrão de preferências contínuo. A teoria da utilidade esperada diz isso. Só que na verdade a gente muda de gosto todos os dias, né? E aí tem um viés dentro da teoria de finanças comportamentais que diz que que nós temos um erro de preferência, né? Nós temos a reversão à preferência. Eu mesmo esses dias estava olhando as fotos do meu casamento e pensando assim, nossa, se eu fosse casar hoje, eu não faria o vestido que eu fiz há 8 anos atrás, nem sei mais quanto tempo eu casei, mas uns 8 anos atrás. Eu já faria outro vestido. Por quê? As nossas preferências, elas mudam. Então, já cai por terra a teoria da utilidade esperada.
E dentro do mundo de finanças, tem várias outras coisas, né? Por exemplo, o preço das ações. Segundo a teoria da utilidade esperada, o preço das ações, eles sempre vão refletir todas as informações. Então, não tem como nós termos ganhos extraordinários. Por quê? Porque todo mundo sabe, todo mundo tem aquela informação, todo mundo vai tomar uma decisão racional. Qualquer investidor que não tome aquela decisão alinhada com aqueles pressupostos, eles chamam de ruído. Isso aqui é um investidor de ruído. E que no longo prazo ele vai ser diluído pelo mercado que é eficiente. Doce engano, né? Porque isso na prática não acontece. Inclusive, tem vários vieses que acontecem dentro das decisões de investimento. Inclusive, efeito sexta-feira, efeito final de semana, efeito Halloween, que dizem que nos Estados Unidos, época de Halloween, as ações elas têm uma maior rentabilidade. Então, assim, são evidências de que o preço ele pode variar. E aí nós podemos, de certa forma, ganhar dentro disso, né? Porque se eu entender as movimentações do mercado, tem inclusive índices, né, de sentimento de mercado. Se eu entender o sentimento de mercado, eu consigo me ter proveito em determinada situação. Obviamente que eu não vou ter proveito em todas, né? Porque senão as pessoas facilmente ficariam ricas. E isso é balela também. Quem diz assim, invista aqui, faça isso aqui que tu vai ficar rico. Não, não funciona assim. Principalmente pelo fato de que nós não somos decisores racionais. Então, o mercado ele flutua de forma completamente aleatória e coerente com o comportamento humano. Então, tem essas alterações dentro do preço dos ativos e os preços dos ativos não refletem aquilo que seria racional, né? Aquilo que seria todas as informações coerentes com aquela empresa. Tanto é que, se a gente olhar, né, tem várias coisas no mercado financeiro. Agora, por exemplo, aconteceu esse negócio das Americanas, né? E aí, olha o que aconteceu. Quando saiu a notícia que as Americanas, para quem não sabe nada do que aconteceu, voltando, para quem não sabe nada do que aconteceu e não acompanha o mercado de investimentos, as lojas Americanas, elas tinham uma dívida absurda, muito maior do que elas teriam de patrimônio, né, de caixa, de disponibilidade, e só que isso não estava representado nos seus demonstrativos financeiros. No momento que esta informação veio à tona, o que representava? Que nem se as Americanas vendessem tudo que ela tinha, ela conseguiria pagar suas dívidas. E aí o preço da ação fez boom, caiu lá embaixo. E aí, muitas vezes, o preço cai muito abaixo do que seria o racional. Por quê? A gente chama isso de reações exageradas, né? Aconteceu o episódio, o preço vai aí depois ele vai normalizando e chega num patamar que seria o racional. Mas antes a gente tem reação exagerada. Então, em suma, nós não tomamos decisões racionais, desde o ponto de vista diário, como tomar uma dívida, até o ponto de vista de investimentos. Nós não somos decisores racionais. Um outro ponto, compras compulsivas ou simplesmente falta de gestão financeira, falta de planejamento financeiro. Seria racional todos nós realizarmos a nossa gestão financeira, realizarmos o nosso planejamento financeiro, mas nós não o fizemos. Aí dá aquele sentimento assim, puxa, mas eu sei o que eu deveria fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Mas então, se eu estou dizendo que conscientemente, cognitivamente, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo, portanto, isso indica que tem outros aspectos que envolvem a minha tomada de decisão que nada tem a ver com a parte racional, que seria só empregar o conhecimento que eu tenho. E aí a gente percebe e concorda, né, com o Simon, que nós somos decisores com racionalidade limitada. Do ponto de vista da teoria, né, base de finanças, com a origem aí na teoria da utilidade esperada, eles ficam olhando e dizendo assim, nossa, mas eles estão querendo achar justificativa para coisa que é só um erro, né? O Richard Thaler, no livro Misbehaving, que eu já falei várias vezes aqui, ele diz que as pessoas, né, que são mais dessa abordagem tradicional de finanças e economia,
eles trazem isso como erros irrelevantes, que são erros irrelevantes e que a gente não tem que considerar. E, na verdade, são esses erros irrelevantes que direcionam as nossas condutas. Portanto, nós temos que sim considerar, nós temos que sim que entender, porque é desta forma que a gente age. E, como eu sempre digo, nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Portanto, entender como nós tomamos decisões e entender qual é a base de tudo isso é importante para que a gente consiga mudar o nosso comportamento e ligar um alerta. Aí, tendo conhecimento e ligando esse alerta, nós conseguimos tornar as nossas decisões um pouquinho mais racional e errar menos. Mas para isso a gente tem que conhecer. E aí, dentro deste conhecimento, surge as finanças comportamentais. Precursor, que não é dito um precursor das finanças comportamentais, o Simon, né? Mas ele deu aquele pontapézinho inicial para dizer assim, ó, nós temos racionalidade limitada. Aí, em 1979, veio Daniel Kahneman e o Amos Tversky e trouxeram à tona a teoria da perspectiva, que foi a grande precursora do que hoje nós temos em finanças comportamentais. Então, se na teoria da utilidade esperada se achava, né, que as decisões elas sempre eram racionais, que eram ponderadas, que as nossas preferências elas eram sempre contínuas, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky vêm e dizem assim, não é assim que funciona. As nossas decisões, elas não são padronizadas, elas não seguem esses axiomas, elas não são assim como vocês estão dizendo. Inclusive, e aí é um dos pontos altos da teoria, né? Inclusive, nós nos comportamos de forma diferente quando nós estamos falando de ganhos e perdas. E olha só que interessante, teoria da utilidade esperada diz, nossas preferências, elas são contínuas. E nós não temos reversão à preferência. E a gente tem que se comportar da mesma forma, tanto em ganhos quanto em perdas, né? Já que as nossas preferências são contínuas. Aí, a teoria da perspectiva vem e diz assim, não. Nós não temos essa perspectiva. Na realidade, nós agimos de forma diferente em ganhos e perdas. E aí é muito legal que eles conseguiram, né, dentro desse artigo, que a gente chama que é o artigo seminal dentro de finanças comportamentais, e para ver que não é uma coisa muito antiga, né? 1979 foi tipo ontem. Foram 40 anos, 43 anos atrás, 44 anos atrás. Então, é novo, relativamente novo. E o que eles trouxeram, e aí eles colocam no gráfico, né, dentro do artigo, é que a gente tem, quando a gente vê curva de utilidade, e aí só retomando o conceito de utilidade a gente pode simplificar, né, falando que seria a satisfação, que seria o bem-estar que aquele comportamento te dá, sabe? A grosso modo, né? Não é tecnicamente assim, mas é só para a gente entender de forma simples o que seria isso. Então, a tua sensação positiva em relação àquilo ali, isso é utilidade. Então, sempre tu vai buscar maximizar a tua utilidade. É isso que a teoria da utilidade esperada diz, que todas as nossas decisões vão buscar maximizar a nossa utilidade esperada. Até aí, tudo bem. Entretanto, essa nossa utilidade, ela não pode ser calculada que nem eles diziam. E aí o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles mostram que essa curva, ela funciona assim. Tipo, nas perdas, ela é mais íngreme, a curva de utilidade. E nos ganhos, ela é menos íngreme. O que isso significa? Que nós sentimos muito mais a dor das perdas do que o prazer dos ganhos. Quebrou a teoria da utilidade esperada, que dizia que a gente estava sempre maximizando as escolhas independente do contexto. Eles vêm e dizem assim, não. Quando nós estamos perdendo, nós temos medo de perder. Nós não queremos perder. Perder dói. Então eu não quero perder. E aí a dor de perder, ela se torna 2 vezes maior do que o prazer de ganhar. Pensa assim, tu tá com um dinheiro na tua carteira. E aí tu está caminhando e tu
tinha reservado aquele dinheiro para fazer alguma coisa à noite, digamos. Tu queria ir num barzinho e tu ia usar aquele dinheiro. Aí, tu coloca a mão na carteira e tu perdeu esse dinheiro. Putz, tu vai ficar muito chateado, né? Porque tu tinha um propósito com aquele dinheiro. Tu tinha se organizado para sair e usar aquele dinheiro. E aí agora tu perdeu aquele dinheiro. Agora pensa de um outro ponto de vista. Digamos que tu tá saindo do supermercado, tá na porta do supermercado, olha pro chão e diz: achei 10 reais. Ah, legal. Olha pros lados, vê se não encontra ninguém, entra no supermercado, pergunta, não é de alguém, não é de alguém, não é? Ah, não é de ninguém, tá bom. Então é meu. E aí tu sai. Nessas duas situações, tu ficaria muito mais chateado por perder o dinheiro teu, até porque a gente incorre num outro negócio que se chama efeito dotação, que isso é um outro viés, eu já vou entrar nesses aspectos. Efeito dotação é porque tudo que é aquilo que é nosso, nós atribuímos um maior valor subjetivo. Então, aquele dinheiro é meu. Se eu tinha uma programação para usar aquele dinheiro e eu perdi aquele dinheiro, eu sinto uma dor enorme. É meu, vale mais do que os 10 reais que eu achei na porta do supermercado. E aí a gente acaba ficando muito mais triste com a perda do que feliz com o ganho. E isso se repete em várias outras áreas da nossa vida, não só financeira, né? Nós somos mais suscetíveis a perdas. É só tu pensar o que chama mais a atenção das pessoas na televisão. Até hoje, é umas coisas assim que eu até fico refletindo, né? Por que quando tem um acidente, por que tem alguma coisa que é ruim, chove de repórter? E isso vai direto para a mídia. Porque isso dá ibope. Porque nós somos mais predispostos, mais sensíveis à perda. Então aquilo atrai a tua atenção. Agora, se estivesse um repórter dizendo assim: olha que dia lindo de sol. Olha, aconteceu um acidente aqui, aconteceu isso, isso e isso, e as vítimas e a família e não sei o quê. Essa aqui envolve mais do que o dia que tá um lindo sol. Então, essa descoberta que eles fizeram, ela acaba que funciona para tudo na nossa vida. E para dinheiro, muito mais, né? Então, nós temos que entender que as nossas decisões, elas sempre vão estar direcionadas nesse contexto. Que quando a gente perde, a gente sente mais do que quando a gente ganha. E aí, dentro dessa teoria, eles foram fazendo vários outros testes, né? E aí eles provaram, inclusive, que a gente tem uma preferência por ganhos e uma aversão à perda. Então, digamos assim, sabe aquele ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Então, ele tem tudo a ver com a teoria da perspectiva. Por quê? Eu sou avessa ao risco. Eu sou avessa à perda. Perda me dói. Então, eu prefiro um pássaro na mão do que dois voando. Eu garanto o meu, o pássaro já está aqui. Então, eles dizem que a gente até se predispõe a correr um certo nível de risco se nós estivermos já perdendo. Agora, quando eu tô no ganho, eu prefiro o ganho. Eu já tenho um pássaro na mão, então eu prefiro esse pássaro na mão do que correr o risco de ficar com os dois voando. E aí ele mostra, né, que nós temos essa preferência por ganhos certos e aversão à perda. E para validar essa perspectiva que eles trazem, eles utilizam vários argumentos, assim, várias perguntinhas. E aí, dentre as perguntinhas, eu não vou usar os números reais que eles usam lá, é tudo em dólar, né? Mas só para dar um exemplo, eles perguntam, por exemplo, você prefere 100%, ui, tá me dando um trava-língua, 100% de chance de ganhar 100 reais ou 80% de chance de ganhar 150? E aí, dependendo da probabilidade ali, as pessoas acabam sempre querendo o ganho certo, né? Então, são algumas coisas que mostram que nós sempre vamos priorizar os ganhos certos e vamos evitar o risco quando a gente já tem um ganho certo. Então, eu tenho 100% de chance de ganhar 100, prefiro 100% de chance de ganhar 100 do que 80% de chance de ganhar alguma coisa. Ou 20% de ganhar alguma coisa. Então, nós sempre vamos priorizar os ganhos certos em detrimento de alguma coisa que pode ser arriscada.
E a partir desse artigo, a teoria de finanças comportamentais foi realmente se disseminando e nós entendendo, né, do ponto de vista mais psicológico, emocional, como que nós tomamos decisões. E dentro desse escopo todo de tomada de decisão, eu coloco como se nós tivéssemos vamos pensar num guarda-chuva, só para entender a teoria de finanças comportamentais, tá? Então, dentro desse guarda-chuva, aqui em cima eu tenho a teoria do prospecto, que é essa que eu falei, ou teoria da perspectiva, depende da forma que se quer traduzir, né? Então, eu tenho a teoria do prospecto, teoria da perspectiva aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho um guarda-chuva de estudos que vão integrar com esta perspectiva. Então, eu tenho vários braços a partir disso. Um dos braços se chama heurísticas e vieses. E esse é um dos braços principais. Porque pensa no teu comportamento. Nós temos decisões que são completamente automatizadas. E não é minha decisão, não é tua decisão, não é decisão do fulano, do ciclano, do teu irmão, da tua avó, da tua tia. São decisões que são inerentes ao nosso comportamento. São decisões que, de certa forma, foram selecionadas e que nos trouxeram até aqui. Então, todos nós temos uma tendência a incorrer em heurísticas e vieses. E o Daniel Kahneman, junto com o Amos Tversky, foram os grandes precursores também dessa abordagem. Para dizer que, assim, bom, a gente já entendeu que nós não tomamos decisões completamente racionais, mas então como é que a gente toma decisões? Além desse aspecto de risco, né, que a gente prioriza o ganho certo, como é que eu tomo decisões na prática? E aí eles vêm e dizem assim, bom, no dia a dia, o que influencia muito das nossas decisões são as heurísticas e os vieses. O que são heurísticas e o que são vieses? As heurísticas são como regra de bolsos. Pensa assim, tu tem um padrão de vida, tu tem um padrão de conduta e tu cria uma regra para sempre fazer aquilo daquela mesma forma. As heurísticas são isso. Então, o Daniel Kahneman, por exemplo, fala muito sobre a heurística da disponibilidade, a heurística da representatividade. Também tem a ancoragem. E aí, por exemplo, heurística da disponibilidade. O que é a heurística da disponibilidade? É a primeira coisa que vier à tua cabeça, tu vai tomar a decisão coerente com aquilo que vier na tua cabeça. Em primeiro. Então, independente de tudo que acontece na tua vida, se aquela informação for mais relevante na tua memória, ela vai ser priorizada. Então, não interessa todas as informações. A informação que vai determinar como tu vai tomar a tua decisão é aquela que tu primeiro lembra. É aquela que primeiro está disponível no teu cérebro, na tua memória. E aí eles chamam isso de heurística da disponibilidade. Indicando que se eu não lembro, não é importante. Indicando que se aquilo que aconteceu ontem não foi representativo para mim, vai ser descartado. E eu vou levar em consideração só aquilo que eu acho realmente importante. E aí eu poderia falar um monte sobre a heurística da disponibilidade, vários exemplos e tais, mas hoje eu quero fazer um apanhado geral de tudo. E aí, como eu digo, né, em cada episódio eu vou desenvolvendo cada assunto. Então, heurística são essas regrinhas de bolso. Uma das regrinhas de bolso, heurística da disponibilidade. O que importa é o que primeiro vem na minha cabeça. Heurística da representatividade. Aquilo que eu aprendi, eu vou fazer correlações, eu vou fazer relações e eu vou avaliar. Tem em relação à representatividade, tem uma que é muito interessante, um testezinho que eles fazem, que é dar características de uma pessoa. Por exemplo, é uma pessoa calma, uma pessoa culta, é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta da natureza, é uma pessoa que gosta de silêncio. Esta pessoa, ela é um bibliotecário ou ela é um agricultor? Aí a maior parte das pessoas dizem, ela é um bibliotecário. Tá, mas e o que impede o agricultor ter esse perfil? Porque nós, né, temos essa percepção de que
este perfil representa mais um bibliotecário do que um agricultor. Então, a gente tende a direcionar a nossa perspectiva para esse olhar. Isso é uma outra heurística, né? A própria ancoragem também pode ser dita como uma heurística que leva a um viés. Então, só para entender o raciocínio, né? Heurística é uma regra de bolso. Esta regra de bolso vai te direcionar a tomar um erro, a cometer um erro. Então, pega, por exemplo, a ancoragem. Ancoragem é a forma com que o preço me é apresentado muda a minha percepção. Então, a partir daquilo... E aí teria outra heurística, mas senão eu vou ficar falando 21 heurísticas e vieses e não vou conseguir completar o episódio inteiro falando a teoria base. Vou controlar a minha língua. Mas só para entender, né? Então, digamos assim, ancoragem, tá? Eu vou olhar para o preço e a forma com que o preço me é apresentado vai mudar a minha decisão. Então, eu chego lá no cinema, me apresentam uma pipoca pequena com R$12, a pipoca média com R$18 e a pipoca grande com 20. Automaticamente, tu pega e diz, eu quero a pipoca grande. Então, a tua regra de bolso é, e a pequena é pouca, da média para grande a diferença de preço é pequena, então eu quero a grande. A tua regra de bolso é, eu vou tomar a decisão que aparentemente é mais coerente com o meu bolso. Mas, na real, tu não tá sendo racional. Tu tá sendo induzido a escolher a pipoca grande. Então, tu cometeu um erro. Esses erros são os vieses cognitivos. Então, as heurísticas são as regras de bolso e os vieses são o erro de julgamento ou o erro do comportamento que, na maior parte das vezes, é direcionado por uma heurística. Não necessariamente elas têm uma impacta a outra, sabe? Mas, em resumo, é isso. E esse é um âmbito das finanças comportamentais muito estudado. Porque todos nós incorremos em vieses. Todos nós cometemos erros na hora de tomar decisões. E muitos desses erros são padronizados. Então, o que a pesquisa de finanças comportamentais faz? Ela fica querendo mapear todos esses erros. Tem, inclusive, eu baixei esses dias até, um mapa, sabe? Que daí tem, tipo, puxa para um lado, erros desse tipo. Sério, é um negócio gigantesco. Se eu ficasse aqui falando de heurísticas e vieses, eu ia passar, sei lá, 20, 30 horas para conseguir falar sobre todos que existem. Por quê? Porque um dos esforços das finanças comportamentais é realmente entender esses erros. Eu já falei aqui nos episódios do viés do pico-fim, por exemplo, né? Que foi um episódio que eu gravei falando sobre as questões dos financiamentos e o porquê que a gente fica 30 anos fazendo um financiamento. E aí expliquei o viés do pico-fim, que é aquela regra que a gente sempre vai sobrevalorizar exatamente o momento final da experiência e, dentro do processo, né, da experiência, aquele pico de satisfação. Isso é um viés. O que seria coerente, o que seria racional do ponto de vista se as finanças tradicionais realmente fossem certeiras, né, em seu raciocínio? O racional seria tu somar todas as experiências que tu teve e avaliar a tua experiência mediante aquela soma. Só que não, tu valoriza pontos específicos, porque a tua memória não registra tudo. Portanto, tu incorre num viés, que se chama viés do pico-fim. E aí, como eu disse, tem inúmeros vieses, que todos nós somos suscetíveis a cair nesses vieses. E isso é um braço muito forte de estudo. Por quê? Porque se nós conseguirmos mapear esses vieses, nós conseguimos ter mais consciência de decisão. Se eu já sei que eu incorro no viés do pico-fim, bom, então, quando eu for decidir sobre determinado aspecto, eu vou lembrar que, olha, eu tendo a errar aqui. Então, avalia, se concentra, respira para tomar uma melhor decisão. Então, o conhecimento desses vieses é interessante para que a gente comece a tomar melhores decisões. Entretanto, e aí isso já fica uma pauta para um próximo episódio, tem estudos comprovando, e aí eles falam na The Bios, que não tem uma tradução formal no português, mas seria desenviesamento, digamos assim,
que esses desenviesamentos, o simples fato de tu conhecer o viés, não te torna apto a corrigi-lo e não cometer aquele erro, né? Corrigi-lo e não cometer aquele erro é ótimo. Mas não te torna apto a ter uma decisão racional. Que precisam de mais coisas para isso, né? E aí, todas as questões relacionadas à mudança ambiental, todas as questões relacionadas que o próprio Richard Thaler fala sobre a arquitetura de escolha, NUDGE, que é essa organização ambiental para direcionar na melhor tomada de decisão. Tudo isso são estratégias que buscam potencializar a tua capacidade de ser racional na hora de tomar decisão. Por quê? Porque mesmo conhecendo, por vezes a gente cai. Esses dias eu estava aqui, né, e já faz um tempinho, na verdade, eu desci aqui no mercadinho que tem aqui no escritório, e aí tinha um espumante com, sei lá, 50% de desconto, e é um espumante, eu não bebo absolutamente nada, né, já contei aqui várias vezes, mas espumante, por vezes, eu gosto de tomar um específico de maçã verde. Só que não existe quase aqui em Florianópolis, ele normalmente nós compramos no Uruguai. E aí eu desci ali e tinha esse espumante a 50% de desconto e uma amiga minha estava vindo. E eu disse, olha, vou comprar. Aí automaticamente Jéssica, tu tá caindo na coisa da promoção aqui, né? Então assim, eu sabia que eu estava caindo. Só que daí eu avalio, tá, pera, eu sei que eu tô caindo. Eu sei que isso aqui é uma armadilha. Eu quero cair nessa armadilha? Sim, eu quero. Não vai comprometer minhas finanças, não tem problema nenhum. Então eu vou cair consciente do erro que eu tô cometendo, que eu estou caindo num erro de ser induzida por uma promoção. Por quê? Eu não fui no mercado querendo comprar um espumante. Eu fui no mercado querendo comprar fruta, pão, sei lá o quê. Eu não fui lá. Então, se eu não fui lá para comprar isso, o fato de ter ali promoção me induziu a querer comprar. Eu vou fazer um episódio só falando sobre promoção. Porque é uma coisa muito que nos fisga, né? Então, eu realmente fui fisgada pela promoção. E aí eu tenho que avaliar de forma racional para ver se eu realmente tomo aquela decisão ou não. Então, o conhecimento, ele nos propicia esse tipo de avaliação. Mas nós não nos tornamos imunes ao erro pelo fato de ter o conhecimento. Nós temos que avançar um pouquinho mais. Por isso que todos os episódios eu tento trazer alguma alternativa, alguma solução, alguma estratégia, principalmente, né, falando de estratégias ambientais, que é tu organizar o teu ambiente, organizar as coisas que tu tem de estímulos, as tentações às quais tu te expõe, para que tu não caia nesse tipo de armadilha sem nem te dar conta. Então, isso é interessante. Estratégias intrapsíquicas, que é mudança de percepção, isso também ajuda para que nós realmente vamos melhorando ao longo do tempo, treinando, até que a gente consiga ser menos irracional, né? Eu sempre digo, nós não podemos dizer que nós somos irracionais, mas nossa racionalidade limitada. Então, diminuir a nossa racionalidade limitada e aí implementar estratégias para isso é importante para que a gente não mantenha isso. Mais uma vez, o conhecimento não nos torna imunes por isso dessas estratégias. Então, resumindo, esse é um braço muito forte dentro dos estudos de finanças comportamentais. São as heurísticas e os vieses. Tem inúmeras heurísticas e vieses mapeados. Todos nós somos suscetíveis a heurísticas e vieses. O simples fato de conhecer qual é a heurística e o viés não nos torna imunes a ele. Portanto, nós temos que ir realmente incorporando isso nas nossas vidas, tendo cada vez mais contato com isso nas nossas vidas para ir tentando automatizar. Porque no final das contas, tudo isso são regras automáticas. Nós não paramos para pensar que estamos errando, nós simplesmente erramos. O Daniel Kahneman, né, mais tarde, escreveu o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e nele ele separa as nossas decisões entre o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 seria esse sistema rápido e intuitivo, que estaria sempre cometendo erros de julgamento. Então, é ele que corre heurísticas e vieses.
E o sistema 2 é aquele mais reflexivo, é aquele mais lógico, é aquele mais analítico. Dentro do nosso cérebro, seria o macaco e o crocodilo, ou seja, teu sistema límbico e teu sistema reptiliano, teu sistema límbico, teu sistema emocional, teu sistema reptiliano, teu sistema primitivo, eles seriam o teu sistema 1. E o teu córtex frontal, né, teu córtex pré-frontal, melhor dizendo, seria o teu sistema 2. É aquele que vai refletir, é aquele que vai analisar, é aquele que vai projetar. Portanto, as heurísticas e os vieses estão aqui dentro do teu sistema 1. E eles são automáticos. Tu não pensa para executá-los, tu simplesmente executa. E por vezes nós não conseguimos controlá-los. Até porque seria insuportável se nós passássemos o dia inteiro. Não, mas isso, não, mas aquilo, mas eu preciso ser racional. Mas tu ia enlouquecer, né? Eu ia enlouquecer, nem eu faço isso. E tendo conhecimento de vários deles. Então isso não seria factível para o nosso dia a dia. Nós seríamos meio maluquinhos. Então, não é que tu incorrer nisso seja de todo mal. É que por vezes leva a decisões que não são as melhores para as tuas perspectivas futuras. O Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, ele fala, inclusive, né? Se não fosse teu sistema 1, esse rápido, tu não fugiria de um lugar perigoso. E aí eu sempre penso, né, num cachorro correndo atrás de ti, assim, alucinado, e tu olha para aquele cachorro, tu não vai ficar parado pensando, se eu correr para aquele lado, eu vou ter que dar tantos passos. Se eu correr para o outro lado, eu vou dar 10 passos a menos. Então eu vou correr para a direita e não para a esquerda. Não, né? Se tem um cachorro louco atrás de ti, tu simplesmente corre. Ou seja, teu sistema 1 agindo. É aquele rápido, é aquele intuitivo. Tu não vai pensar. Tu simplesmente vai sair correndo. Porque tu quer te defender, tu quer te proteger. O sistema 2, ele não vai ter tempo suficiente para analisar aquela situação. Quem guia o teu comportamento é o teu sistema 1. É essa área que é uma área mais intuitiva, que é uma área mais rápida, que é uma área mais automática. Então, não é que ele seja de todo mal. Entretanto, nós temos que ter conhecimento e empregar estratégias para amenizar os riscos que nós nos colocamos quando nós utilizamos dele em momentos de decisões financeiras, por exemplo. O que eu quero falar com isso, né? Falei um monte de coisa e talvez não disse nada. Vamos simplificar. Se eu vou tomar uma decisão de comprar alguma coisa, eu não posso tomar uma decisão de comprar um apartamento, digamos, no sistema 1. Eu tenho que levar para o meu racional. Eu tenho que levar para o meu sistema 2. Eu não posso deixar que, por exemplo, a ancoragem dos preços manipule a minha avaliação de um apartamento. Porque tem estudos mostrando que manipulam. Olha que engraçado essa, né? Eu digo, eu vou falando e me perco na fala, de tanto que falo, né? Mas é que essa é bem interessante, assim, para mostrar o quanto manipula. Fizeram um estudo e aí eles pegaram e mostraram, né, antes da visita no apartamento, mostraram uma foto do apartamento e disseram qual seria o preço do mercado. E aí o mesmo apartamento, eles mostraram para algumas pessoas com um preço maior e outras com um preço menor. Aí depois elas perguntavam para aquelas pessoas quanto tu estaria disposta a pagar. As pessoas que olharam o preço maior estavam predispostas a pagar mais do que aquelas pessoas que olharam um preço menor. Então, para ver o quanto o simples fato do preço ter sido apresentado ancorou a tomada de decisão deles. Então, nós temos que entender que nós estamos suscetíveis a isso. E aí a gente tem que colocar o nosso cientista para jogo, que eu chamo que o nosso córtex pré-frontal, o nosso cientista. A gente tem que colocar ele para jogo e dizer assim, peraí, me ajuda aqui nessa decisão. Porque eu tendo a fazer uma avaliação errada. Então, vamos analisar o mercado, vamos falar com profissionais da área, vamos pedir opinião de quem entende, para que nós não cometemos o erro de ser levados pelo lugar errado. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender que ele não é o vilão, entretanto, dependendo das decisões que nós estaremos tomando, nós precisamos recrutar o nosso cientista.
nós precisamos recrutar o nosso córtex pré-frontal, nós precisamos recrutar o nosso sistema 2, e aí ele influenciar nessa decisão do sistema 1. E aí ele vem, né, faz uma conversa lá dentro do cérebro e diz assim, não, peraí, avalia isso, isso e isso e toma a decisão. Então é nesse sentido. Isso tudo é um corpo fortíssimo dentro de finanças comportamentais. Então, voltando à nossa estrutura, pega finanças comportamentais, teoria do prospecto, né, que a gente estava falando, do guarda-chuva. Então, um braço aqui é destinado para estudar isso, heurística e vieses. E essa parte de tomada de decisão, sistema 1, sistema 2, tudo isso. Agora, tu pega uma outra pedacinho aqui, ó, e aí tu vai avaliar variáveis demográficas. Diferenças de tomada de decisão e variáveis demográficas. Então, o episódio que eu fiz há uns, acho que 2, não lembro mais, sobre homens e mulheres. Diferença entre homens e mulheres na tomada de decisão financeira, na alfabetização financeira, na propensão ao risco. Isso é um mega espaço aí nos estudos de finanças comportamentais. Por quê? Uma variável demográfica é o gênero. Aí entra gênero, idade, estado civil, se tem filhos ou não, né, dependentes, religião. Tudo isso são características, né, pessoais que influenciam na tomada de decisão. Aí eles dizem, né, sobre os aspectos de homem e mulher, que as mulheres têm menor alfabetização financeira, menor conhecimento, mas são mais organizadas, mais ponderadas no planejamento. Dependendo da idade, eu vou agir de uma forma diferente. Eu vou ser mais propenso ao risco quando eu sou mais novo, mais avesso ao risco quando eu sou mais velho. Eu vou ali no meinho, né, na miúca, entre os meus 35, 45 anos ali, a idade muito ativa, ali eu vou ter maior conhecimento, maior alfabetização financeira. Se a gente pegar dependentes, nós vamos ver que as pessoas que têm dependentes têm uma maior cautela, são mais organizadas, mais planejadas do que aquelas que não têm filhos. Religião também, tem vários estudos que estudam religião, que estudam raça. Então, tem, assim, um mundo de estudos relacionado a isso. Eu tenho, inclusive, várias pesquisas relacionadas às variáveis demográficas, porque são fatores importantes. Inclusive, tem um artigo que ele diz assim, será que todos os estudos realizados, que a maior parte dos estudos de grande renome são realizados nos Estados Unidos, né? Aí ele diz assim, será que esses estudos dos Estados Unidos, eles realmente representam as pessoas que moram do outro lado do mundo? E eles fazem essas avaliações. Então, esse é um outro espaço muito importante dentro do estudo de finanças comportamentais. Por isso que quando eu falo de pesquisa, e eu dou o número aqui, né? Foram pesquisadas tantas pessoas em tantos países, e eu dou mais valor, entre aspas, a essas pesquisas, porque quando nós temos vários lugares sendo investigados e muitas pessoas sendo investigadas, nossa força de informação ela fica mais robusta. É como se aquela informação ela fosse capaz de ser mais generalizada. E aí é por este motivo que essas pesquisas elas acabam tendo uma repercussão maior do que pesquisas que foram realizadas com um número de pessoas menor e num lugar específico. Se pegar a minha dissertação de mestrado, foi realizada no miolinho do Rio Grande do Sul, 31 municípios no miolo do Rio Grande do Sul. Os resultados dela representam aquele contexto. Eu não posso generalizar ele para o Brasil inteiro, porque é incoerente por causa dessas variáveis. Então, pesquisas com maior abrangência, pegando vários públicos, são mais interessantes se nós quisermos generalizar. Obviamente, por vezes nós queremos estudar um aspecto daquela região, e aí é interessante fazer essas avaliações pontuais, né? Esses estudos também são muito interessantes, até para que a gente entenda. Que nem eu estava mostrando esses dias, né? Os idosos têm maior probabilidade de errar na hora de tomar decisão financeira. Bom, então peraí. Se eu já sei que eu estou numa idade maior, eu vou buscar mais informação para tomar uma decisão. E aí a gente vai se apropriando, né, de estruturas para que diante daquela dificuldade, diante daquela adversidade ali que
está mais propenso dentro do meu perfil, eu vou buscar alternativas que melhorem a minha decisão. Então, isso é um outro campo de estudo muito forte. Então, estamos aqui, finanças comportamentais, vieses e heurísticas. Estamos aqui com variáveis, né, mais demográficas. E aí a gente poderia ter um outro bracinho aqui, que são variáveis psicológicas. Não que variáveis psicológicas estejam separadas dos vieses e das heurísticas. Porque vieses e heurísticas têm uma relação com aspectos psicológicos, já que são coisas completamente automáticas que estão lá dentro do nosso macaco, nosso crocodilo tão louquinho lá tomando a decisão. Então, elas têm essa relação. Entretanto, o que eu quero falar aqui das variáveis psicológicas são essas questões mais relacionadas com emoções, com sentimentos que influenciam a tomada de decisão, que não são sentimentos automáticos. Quando nós falamos de vieses e heurísticas, os vieses e as heurísticas, elas são abrangentes para qualquer pessoa. Quando eu falo de aspectos psicológicos, eles têm implicação diferente para cada tipo de pessoa. Aí, por exemplo, nós vamos pegar traumas. Tem muitos estudos evidenciando efeito do trauma financeiro no comportamento. Então, uma pessoa, ela viveu escassez financeira na infância. Como é que vai ser a perspectiva de longo prazo da vida dela em relação a dinheiro? Isso é um fato prático, né, que foi, passei por escassez financeira, que levou a uma avaliação psicológica e uma repercussão ao longo da vida diferente. Então, esse outro braço aqui, ele olha muito para esses quesitos relacionados ao comportamento financeiro baseado nessas emoções. É aqui que se estuda, por exemplo, por que as pessoas têm compras compulsivas. Se tu parar para pensar, tem um episódio aqui sobre compras compulsivas, inclusive. Vou deixar aqui nas referências também. Se tu parares para pensar e avaliar o que está acontecendo com aquelas pessoas que têm compras compulsivas, não faz a pergunta, e se tu tiver também esse comportamento, não faz a pergunta, o que está acontecendo comigo agora? Mas te pergunta, o que aconteceu comigo que me trouxe a esse tipo de padrão? E aí a gente vai entender que muito do comportamento de compra compulsiva, ele está relacionado à regulação emocional. São pessoas que têm aquela sensação de vazio interior, que têm aquela sensação de, por vezes, buscar um preenchimento que elas precisam comprar para se sentir bem. E elas entram num ciclo vicioso. E aí entra, por exemplo, o sistema de recompensa, né? Que é uma área de estudo, que é a neurofinanças, muito interessante. Que vai dizer assim, e a compra manipula meu sistema de recompensa. Quando eu compro, eu tenho uma sensação positiva. Eleva meu nível de dopamina. Mas, logo ali na frente cai de novo. Porque a compra, ela não excluiu o problema. Eu só usei a compra como regulação emocional. Então, rapidamente o problema toma conta do meu pensamento de novo. E aí eu preciso fazer uma nova compra para me sentir bem de novo. Então, a compra manipula meu sistema de recompensa e cada vez eu preciso comprar mais. Isso está relacionado com regulação emocional, aspectos psicológicos. E aí tem uma vasta linha de pesquisa que vai por esse lado. Um lado que eu particularmente acho interessantíssimo. Tem, inclusive, uma linha de pesquisa que se chama teoria financeira, que a gente poderia colocar um bracinho aqui embaixo, sabe? Para estudar a teoria financeira, a terapia financeira, desculpa. Porque está diretamente relacionado com esses aspectos psicológicos que influenciam na tomada de decisão. A gente pode olhar por uma outra ótica, pessoas extremamente arriscadas, arrojadas, que gostam de correr risco. Por que essas pessoas gostam de correr risco? O que aconteceu na vida delas que levou a elas a terem este comportamento hoje? Porque o nosso comportamento, ele sempre vai partir, né, de um contexto ambiental, das nossas experiências passadas e dessas perspectivas que a gente tem de expectativa futura.
Então, o que aconteceu lá no passado que fez com que eu tivesse esse tipo de memória e essas memórias me levassem a me comportar assim, esperando ter tal resultado? E aí essas perguntas são muito interessantes, assim. Eu acho um campo de pesquisa excepcional, interessantíssimo para que a gente entenda como que a gente age em determinadas circunstâncias, como a gente age em determinadas contextos que por vezes a gente não consegue nem explicar, a gente só age. Por quê? Quem domina aquela decisão não é teu racional. Na maior parte das vezes, teu sistema límbico, teu sistema reptiliano está tomando a decisão ali, que é esse rápido, né? Esse intuitivo. Portanto, eu não posso olhar só do ponto de vista racional e dizer, eu tomei essa decisão por isso. Não, eu tenho que entender quais são os aspectos psicológicos que levaram àquela decisão. Eu acho simplesmente um campo incrível, 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 incrível. E aí, voltando, temos vieses e heurísticas, temos variáveis demográficas, temos aspectos psicológicos, e aí a gente poderia colocar um outro bracinho que se chama neurofinanças ou neuroeconomia. E essa área de neurofinanças, neuroeconomia, é uma área relativamente nova e que desde o ano passado agarrou meu coração. Então eu flutuo dentro dessas áreas, né? Se tu me perguntar, Jéssica, o que tu mais estudou disso? Esses aspectos mais psicológicos eu nunca estudei no sentido de publicar artigo científico nessa área. As minhas publicações são em vieses e heurísticas, em variáveis demográficas. Aí dentro das variáveis demográficas entra todo o estudo, né, de alfabetização financeira, materialismo, compras compulsivas e as diferenças que as variáveis demográficas têm nesses aspectos. Então, os meus estudos, eles se centralizam dentro desses dois braços. A parte de aspectos psicológicos eu nunca me dediquei em termos científico, eu executando pesquisa sobre a área, e nem de neurofinanças e neuroeconomia, que é uma área que eu, inclusive, tenho interesse ainda de desenvolver meu pós-doc nela, porque é uma área que fisgou meu coração. Pensa assim, a gente entendeu heurística viés, a gente entendeu variáveis demográficas, nós entendemos todos esses aspectos psicológicos, ok. E na prática, como é que isso representa-se dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo? Aí a gente vai para o cérebro. E nós entendemos quais são os caminhos neurais que são acionados diante de cada circunstância, diante de cada situação. Então, nós entendemos que nas compras compulsivas o sistema de recompensa é alterado. Tá, mas e o que isso faz no nosso cérebro? Aí a gente entenda lá que o nosso núcleo accumbens é ativado, que ele se comunica com o nosso córtex pré-frontal ventromedial, que é uma areazinha do nosso cérebro no córtex pré-frontal que se liga com o sistema límbico e que está relacionada com o dorso lateral, que é uma área mais racional. Então, assim, a cabeça faz pff, e aí tu entende de forma neurobiológica o que está acontecendo no teu cérebro para que tu consiga tomar aquela decisão. E isso é uma área de pesquisa que está avançando cada vez mais, porque realmente torna muito palpável, né? Torna muito... Tu consegue, de forma coerente, de forma lógica até, entender como que o comportamento ele é organizado, como que o comportamento ele é constituído, como que o comportamento ele é empregado diariamente. Porque tu entende o que está acontecendo dentro do teu cérebro. E aí parece-me que fica mais fácil, inclusive, tu conseguir tomar decisões melhores diante dessas circunstâncias. Porque tu pensa, isso está acontecendo no meu cérebro. Eu tenho uma tendência a ir por esse lado. Então eu vou me auto-cuidar, digamos assim, para que eu não caia nisso. Porque eu sei que o meu cérebro tem uma tendência a ir para esse lado. E aí eu me auto-regulo. Então, eu acho uma área interessantíssima, interessantíssima de estudos que estão avançando cada dia mais. Eles também se beneficiam do avanço tecnológico, já que precisa mapear os circuitos cerebrais para entender como que as decisões são tomadas e quais as áreas do cérebro são ativos. Então, eles demandam de tecnologia. Com isso, são estudos muito mais caros, né? Nas minhas pesquisas, por exemplo, eu sempre utilizei questionário. Então, eu ia lá, fazia avaliação, perguntava ou fazia entrevista, ou pegava dados secundários, mas quando a gente está falando de neurofinanças, neuroeconomia, nós precisamos ter ferramentas que a gente consiga mapear o cérebro.
Então, o custo dessas pesquisas é muito mais caro. E aí acaba que também não se tem uma abrangência tão grande porque demanda recurso. E aí acaba que, dependendo dos lugares, elas ficam mais limitadas. Mas é uma área interessantíssima também e que eu tenho trazido muito aqui no podcast, que é trazer o que as pesquisas de ponta no mundo estão dizendo a esse respeito e como que a gente pode se apropriar disso e tomar melhores decisões. Então, em suma, é uma área que ainda vamos falar muito por aqui. Todas elas, né? Pode ver que todos os episódios que eu já fiz passado, elas se incorporam em uma dessas frentes. E aí parece que vai clareando a nossa concepção, o nosso raciocínio, e a gente começa a entender, mas então é por isso que eu faço isso, então é por isso que eu faço aquilo. As coisas começam a se clarear e a gente começa a perceber de uma vez por todas que finanças é muito mais do que números, que envolve todos esses aspectos. E que se nós não pararmos para entender estes aspectos, nós vamos sempre estar agindo de forma completamente automática, sem ter um raciocínio por trás. Porque nós empregamos padrões, nós temos uma tendência a criar regras e repeti-las. Se nós não entendemos essas regras, se nós não entendemos que tem outras variáveis que influenciam isso, se nós não entendermos como o nosso cérebro vai reagir dentro de cada situação, entendermos os aspectos psicológicos dentro disso, entendermos várias outras variáveis que tem dentro de finanças comportamentais, como eu comentei, alfabetização financeira, materialismo, compras compulsivas, tolerância ao risco. Se nós não entendermos tudo isso, não tem como nós mudarmos, porque aquilo que a gente não conhece, a gente não muda. Então, o primeiro ponto da mudança parte de conhecer. E aí, quando a gente começa a abrir, parece que vai abrindo um mundo de possibilidades. E aí a gente olha e diz assim, opa, então é isso aí. Então, vamos por aqui, vamos por ali. Eu já sei que eu tenho essa tendência a errar. Então, eu vou ser mais cauteloso nas minhas decisões, cuidar melhor o que eu estou fazendo, para daí melhorar definitivamente a minha decisão. Então, o que eu queria hoje era mostrar todas essas frentes de pesquisa, né, e como que nós estamos em termos de evolução das finanças comportamentais e dizer que o objetivo desse podcast é sempre estar dentro desses braços. E aí, discutindo e falando e abrindo essas perspectivas para que a gente olhe as nossas finanças sobre uma outra ótica e para que a gente consiga tomar decisões mais conscientes sem ser levadas por esses padrões automáticos que, na maior parte das vezes, são predominantes, mas que, se nós tivermos um olhar atento, a gente consegue ir manipulando e tomando melhores escolhas, implementando também essas estratégias, né, ambientais, estratégias situacionais. Então, eu queria fazer esse episódio que é bem mais genérico do que os outros, trazendo vários pontos, né, várias coisas, para que a gente tenha um olhar geral da teoria e aí a gente possa entender em que ponto estamos a cada episódio que nós vamos indo. Espero que tenha sido esclarecedor em termos, assim, abrangente, né? Entendido um pouco mais do que é a teoria de finanças comportamentais e, no final das contas, se eu pudesse resumir em poucas palavras, eu diria: nós tomamos decisões todos os dias e as nossas decisões, elas são limitadas. Nós não tomamos decisões com base em todas as informações disponíveis, avaliamos probabilidade, multiplicamos e fazendo cálculos. As nossas decisões, elas são baseadas nos nossos aspectos demográficos, nos nossos aspectos psicológicos, em vieses, em perfis, e tudo isso demanda que nós estejamos atentos para olhar e entender que, eu tenho a tendência de errar. Então, liga o alerta para melhorar essa decisão. E tem muito ainda a avançar. Todos os dias tem um artigo novo surgindo na área e é sensacional a gente poder ter acesso a essas informações e eu fico muito feliz de poder trazer essas informações e compartilhar aqui de uma forma simples, acessível, para que todos consigam aplicar em suas vidas. Espero que tenha sido claro, eu acho que eu falei mais técnico do que o normal, para trazer, né, todas essas bagagens, todos esses estudos, mas se não entender alguma coisa, coloca aqui nos comentários que a gente vai explicando e desenvolvendo um assunto que talvez chame mais atenção, a gente volta e fala mais sobre ele. Não esqueça de curtir, compartilhar, se acha que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. E aqui embaixo também na descrição eu já estou deixando o link
da newsletter. Caso você queira aí já se cadastrar, nós estaremos todo sábado mandando uma nova newsletter, uma outra ferramenta para que nos aproxime e a gente fale cada vez mais de finanças e mude as nossas decisões e nos tornemos mais conscientes. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.